Olá, meu nome é Leonardo Silva de Lacerda, hoje eu vim apresentar a prova de transferência de calor. Então, a primeira questão, nós temos uma esfera que dentro dela tem um nitrogênio líquido e por fora dela tem uma camada de isolamento ali. Todas as informações foram dadas aqui e a partir disso nós temos a seguinte observação, que tem um equilíbrio térmico entre o ambiente e a superfície de isolamento. Portanto, não haveria resistência de convecção, somente de condução. Foi então que montamos o circuito aqui e a partir disso joguei na fórmula, porque é uma esfera. Então, beleza. A partir disso, descobrimos a resistência de condução, que seria esse valor aqui. A partir disso, jogamos nessa fórmula aqui para descobrir a quantidade de energia que foi transferida. Tivemos esse valor aqui. E aplicando essa energia que foi transferida na fórmula de calor latente, descobrimos a vazão máxima, que no caso seria esse valor aqui, só que está por segundo. Então, nós faremos uma regra de 3 aqui, que é essa regra de 3 para um dia. Então, convertemos segundos para um dia e descobrimos que o nitrogênio líquido, a quantidade de nitrogênio líquido vaporizado em um dia seria esse valor aí. E agora, vamos para a questão 2. Nós temos um calor que está entrando numa placa e irá atravessar outra, uma placa central. No caso, problema de placa central. E aí temos as informações aqui, nós temos que descobrir uma equação para a condutividade térmica do material. E a partir disso nós integramos aqui esse lado, fizemos as integrações, manipulamos aqui, integramos essa função que foi nos dada aqui da condutividade térmica e para os valores de T e T0. E aí fomos manipulando, ó, até que chegamos nessa seguinte equação aqui. E aí damos um pausa nessa equação e vamos simplesmente aplicar as condições de contorno que foram dadas aqui para gente. E aí jogamos aqui, ó, para a primeira condição de contorno, que no caso seria para o comprimento inteiro da placa. Temos esse valor aqui e teremos esse sisteminha aqui. E no mesmo procedimento usamos para a placa central, que é o ponto médio ali dessa placa. Temos outros sistemas. Agora a gente vai fazer a resolução desses dois sistemas lineares aí. E a partir dessa resolução, nós descobrimos que o beta é igual a esse valor aqui. E a partir do beta, substituindo aqui nesse primeiro sisteminha aqui, nós encontramos a condutividade térmica inicial. E a partir disso, nós encontramos a função da condutividade térmica do material em função da temperatura. Nessa questão número 3 aqui, está querendo saber que se nós tivéssemos um raio menor que esse valor aqui, se aumentaria a perda de valor. O que acontece seria que quando o raio for igual a esse valor e o nome desse raio, em breve faremos discussões aí. Primeiro passo é a gente calcular as resistências aí que está acontecendo para que as perdas de calor aí. Porém, nessa resistência aqui, vamos deixar uma função dessa resistência em função do raio. Então tá, como aí calculamos aqui, como o R equivalente está em função do raio, basta derivarmos essa função para encontrar os valores máximos e mínimos. Então tá, quando nós derivamos em função do R0, teremos isso aqui, e aí chegamos a esse seguinte resultado, que R0 seria igual a K sobre H, que nesse ponto a derivada seria igual a zero. Então ela seria ponto de máximo ou mínimo da função, um dos dois. E nós iremos descobrir o que ela é fazendo o teste da segunda derivada. E o nome desse raio é raio crítico, pois ele é o ponto crítico da função, então o nome dado a ele é raio crítico. Então tá, agora fazendo o teste da segunda derivada, temos que, derivando tudo novamente e substituímos esse valor aí do ponto, teremos que o resultado da segunda derivada é igual a 1. O resultado deu igual a 1, então o resultado é positivo. Se o resultado é positivo, então nós temos uma concavidade para cima. Se é uma concavidade para cima, nós temos um ponto de mínimo. Podemos concluir que é o ponto que tem a maior perda de calor. Aí, portanto, se você tem um raio, conforme você vai adicionando isolante, então se ele está em cima, ele iria descer até chegar nesse raio igual a K sobre H aí, que no caso é o ponto crítico. E, consequentemente, aumentaria aí a perda de calor. E agora na questão 4, nós temos um tubo cheio de vapor e sobre diversas condições aí. E nós devemos calcular a taxa de perda de calor desse tubo, de vapor desse tubo. Então tá, o primeiro passo é calcularmos a energia perdida, que no caso seria a energia devido à resistência térmica desse tubo com vapor. Então tá, a partir disso fazemos as resistências de condução e as de convecção, aí somando tudo temos o total deste valor aqui. Então tá, a partir dessa resistência que nós jogamos nessa fórmula, junto com a diferença de temperatura de saturação e a temperatura externa do tubo, e encontramos a energia que nós perderíamos para a resistência. Então tá, aí a partir disso nós vamos calcular a energia gerada dentro do sistema e
colocamos os dados aí que nós temos, chegamos desse valor, porém, como diz que é 96% de qualidade do vapor, então nós devemos multiplicar por 96%, aí teremos esse valor aí. E a partir disso, fazendo o balanço de energia, colocando aquela energia que entra no sistema, ou energia gerada, menos a energia perdida pela resistência, e as trocas de calor pela resistência, e aí nós teremos que a energia chegaria a esse valor aqui. Agora vamos descobrir a qualidade do vapor desse tubo. E no caso, utilizando aqui essa energia encontrada, segundo pela energia de 100%, teoricamente, né, chegamos no valor de 84,09%. E agora para a alternativa letra D, os procedimentos são análogos, a única diferença é que eu tenho uma camada de isolante a mais. Então tá, calculei as resistências totais aí do sistema, a partir disso joguei para descobrir a energia perdida, no caso, devido às trocas de calor que há ali com a resistência. Aí jogamos novamente no balanço de energia, o que entra menos as perdas, e chegamos a esse valor aqui, ó. Aí fazemos a mesma coisa da passada, ó. Pegamos esse valor, que é a variação de energia aqui, dividido pela energia de 100%. E aí chegamos no valor de 88,63% para o segundo tubo. Agora para a questão 5, nós temos um tubo de oxigênio líquido e a questão está querendo saber qual a espessura necessária de um isolante, cuja propriedade eles nos deu, para que evite a condensação desse oxigênio líquido com a parte de fora desse isolante térmico aí. Então, o primeiro passo que nós temos é calcular a energia de convecção, que no caso seria nos dada através do ambiente, do contato entre o ambiente e esse isolante. Nós chegamos nisso aqui, tudo em função do comprimento do tubo. E agora vamos fazer da parte do isolante com a parte interna, que no caso seria onde tem o oxigênio líquido. E essa parte seria através da condução. E aí jogamos na fórmula aqui, ó, e chegamos a essa seguinte equação. E agora, relacionando essas duas equações aqui, a ponto de chegar a uma equação e encontrar o raio necessário, que seria a espessura desse isolante, nós substituímos aqui e chegamos nessa seguinte equação aqui. Porém, devido a esse logaritmo neperiano aí, o ln, ele acaba impossibilitando a solução analiticamente. E aí seria isso. É só através de métodos computacionais para resolver esse tipo de questão. Mas a função, no caso, seria essa. Agora, na questão 6, nós temos uma parede plana e a gente precisa encontrar a taxa de transferência de calor por área nessa parede que atravessa essa parede plana aí. Então tá, o primeiro passo que nós utilizamos foi botar a lei de Fourier aí. Simplesmente integramos aí colocando os limites e chegamos a essa seguinte equaçãozinha aí. E a partir dessa equação, nós temos os dados aqui, então é só utilizar essas condições de contorno. E utilizando ela, chegamos que a taxa de transferência de calor aí, que passa por essa parede plana, seria deste valor aqui, ó. E agora, na questão letra B, está pedindo para a gente fazer um gráfico dessa taxa de transferência de calor em relação à espessura dessa parede plana. E aí, nós resgatamos essa equação aí, que nós utilizamos aí de Fourier, que manipulamos até chegar aí, e a partir dela, nós desenvolvemos a ponto de botar a função. E agora aí, ó, e dela aqui, colocamos o valor de T1, que no caso seria o T quando T fosse igual a zero, e aí só colocamos aqui. E agora nós temos o valor da função e esboçamos ela aqui em função da espessura dessa placa. Também dá para perceber que há o decréscimo de temperatura conforme vai chegando até o final da placa, que entrou com esse valor aqui e chegou nesse. Nós temos essa função para qualquer ponto até essa espessura aí, relacionando com a temperatura e a espessura. E agora para a questão 7 aqui, nós temos uma parede plana e nós temos que descobrir o coeficiente de convecção e a condutividade térmica aí dessa parede aí. E então, o primeiro passo que nós utilizamos a equação simplificada, né, da equação de calor, que é a equação para unidirecional, e a partir disso nós simplesmente eu tinha derivado antes aqui, só para facilitar, só fiz a substituição aqui e cheguei na condutividade térmica aqui do material. E agora para o coeficiente de convecção, nós simplesmente colocamos a temperatura aqui do sistema menos a temperatura do ambiente, que seria igual ao fluxo de calor, vezes o comprimento dividido pelo coeficiente de convecção. E aí simplesmente substituímos os dados que nós temos e encontramos esse valor aqui. Nessa questão 8 aí nós temos um cone truncado e a questão pede para calcularmos aí a função de distribuição da temperatura aí ao longo desse sistema aí, desse cone. Então tá, primeiro passo utilizamos a lei de Fourier aí, substituímos os dados que nós temos aqui, depois integramos aqui x1 e x2,
T0 e o T, e manipulamos até chegar na função. Ponto, letra A concluída. E agora a letra B, simplesmente é utilizar essa função que encontramos e substituir os dados aqui, desses dados aqui são do alumínio, aí. É basicamente substituir. Só que eu não peguei dessa parte aqui, não, eu peguei de cima porque facilita os cálculos. Aí simplesmente substituí os dados aqui e encontrei a taxa de transferência de calor aí. Então, na questão 9 aqui, nós temos um tubo que transporta vapor e ele está, de certa forma, como um sanduíche, como diz na questão, entre dois condutores térmicos aí. E a primeira, e a letra A aí, pede para montar o sistema de resistências aí desse sistema. Então tá, começando aqui, porque um tubo aí, a troca do ambiente com a parte externa desse tubo, que no caso seria a resistência aqui de convecção A e a resistência de convecção B. E no caso coloquei A e B, mas no caso elas seriam iguais porque o tubo no caso só tem a condutividade térmica de diferente, já o coeficiente de convecção seria o mesmo. Eu botei assim só por meio de identificação, de que em cima seria tudo relacionado ao A, embaixo tudo relacionado ao B. E depois temos a troca que acontece dessa parte aqui externa com a parte interna do tubo, que no caso seria por condução. E aí sim seria basicamente através da condutividade térmica interferiria. Isso para A e para B, beleza. E agora na letra B aí, nós temos que descobrir a perda de calor desse tubo aí. Então para A, só calcularmos essas duas resistências que estão em série, só somar as duas aqui e pronto, temos o valor da A. Só que a espessura é desprezível, só que eu esqueci isso aí deixando tudo em função do comprimento, mas não, é desprezível isso. Mas então, aí para B é análogo, a mesma coisa aí. E aqui depois, para calcular isso, nós utilizaríamos o R equivalente desse circuito, que no caso seria a série desse com esse, e o paralelo entre esses dois aí que sobrariam. E aí fazendo isso, temos que o R equivalente é igual a esse valor aqui. E depois disso, só jogarmos essa fórmula aqui da temperatura interna menos a do ambiente. Seria igual a perda vezes a resistência. Aí nós teríamos que a perda desse tubo aí seria isso. Só que seria só o watts, porque, como eu disse, a espessura é desprezível. E agora na letra C, está perguntando se haveria diferença aí entre as temperaturas de A e de B, e se teria como calculá-las. E, no caso, teríamos sim. Então, simplesmente substituir os valores que nós temos aqui. Aí, nesse caso, coloquei só o R de A, porque é em função de A que nós queremos descobrir. Descobri a perda em A, fiz análogo, descobri a perda em B, depois apliquei naquela fórmula novamente que eu usei para descobrir a perda em cima, e agora eu jogo para descobrir o valor das temperaturas. Aí descobri em A e descobri em B. E aí justifico falando que esses valores são diferentes justamente por causa do valor da condutividade térmica aí, o Ka e Kb. Agora nessa questão 10 aí nós temos uma esfera que está sendo sujeita aí a um fluxo de calor que está entrando nela. E essa questão está pedindo para desenvolver uma expressão de distribuição de temperatura aí nessa esfera. E em função do fluxo de calor, da temperatura interna aí, T1, do raio 1, raio 2 e da condutividade térmica. Então, o primeiro passo que eu fiz aqui, simplesmente coloquei aqui a equação de Fourier aí, manipulei, em vez de ser x, no caso está sendo em função de R, então integrei em função de R1 e de R, e pronto, encontrei a função de temperatura aí, a equação de temperatura em função do Rzinho. E aí temos a distribuição de temperatura aí, na letra A. E na letra B ele simplesmente me dá os valores para substituir aqui e encontrar esse fluxo de calor aí que está entrando. Eu simplesmente peguei os valores que a questão deu e joguei aqui. Aí nessa questão 11 aí, nós temos uma barra de seção transversal. Nós temos que encontrar a temperatura aí no ponto médio da barra. Então a primeira coisa que eu fiz foi utilizar aquela equação de calor simplificada para unidirecional. E a partir disso eu simplesmente integrei essa parte aqui, que aí vou ter isso mesmo, mais uma incógnita. Aí fui, integrei novamente, aí cheguei na equação de temperatura aí em função de x. E depois eu fui descobrir a potência gerada aí. Aí coloquei os dados que eu tenho aqui. Esse aqui volume é área vezes o comprimento. Então, só resistividade, simplesmente eu coloquei os dados. Aí encontrei que a potência gerada foi esse valor aqui. E depois disso, como eu tenho os outros dados também, aí eu fui aplicar as condições de contorno aí para poder encontrar os valores aí dessas constantes e posteriormente encontrar o valor da temperatura média aí, do ponto médio. E tá, primeira coisa que eu fiz aí
foi substituir o valor dessa potência gerada que eu tenho aqui nessa fórmula aqui, substituir a condutividade térmica, substituir tudo. E aí tá. Aí colocando a primeira condição, para t igual a zero, lembrando que eu dividi a barra dessa forma aqui, nesse ponto aqui 0 até 3 e 1 meio para o meio da barra. Então tá, para t igual a zero, aí zera tudo aqui, vai simplesmente dar que T0 igual a C2, que é igual a 300 graus Celsius. Aí fiz para o final da barra, que no caso seria T de 3, aí simplesmente substituí, encontrei o valor da constante C1, tinha o valor da constante C2, e agora é só descobrir o valor da temperatura do ponto médio aí, que no caso está localizado em 1,5. Simplesmente joguei aqui nessa função e encontrei esse valor de 540,44 graus Celsius aí.